Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Brendo Souza e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Manual dos Investidores. E no vídeo de hoje nós vamos conversar tudo o que você precisa saber sobre a renda fixa, desde algumas definições, algumas características sobre essa categoria, até os seus principais ativos, seus principais investimentos. Então fica ligado até o final desse vídeo aqui que eu tenho certeza que vai ser um conteúdo que vai te ajudar bastante. Então vamos lá para o vídeo. Bom, e primeiramente, definido aqui alguns pontos, algumas características sobre a renda fixa. A primeira característica, o primeiro tópico sobre essa categoria é que a renda fixa é uma modalidade de investimentos bem segura. Ou seja, quando você investe em algum ativo de renda fixa, seja o Tesouro Direto, seja o CDB, você dificilmente vai perder dinheiro, você dificilmente vai ter prejuízo nos seus investimentos. Então, a segurança é uma das primeiras e principais características sobre a renda fixa. Bom, e a segunda característica bem importante sobre a renda fixa é que, como o nome dela sugere, renda fixa, você consegue ter uma certa previsão, uma certa noção de quanto que você vai ter investido depois de um certo período, depois de um ano, depois de 2 anos, ou até um período maior. Então, essa previsibilidade da sua rentabilidade, dos seus ganhos, é uma das principais características da renda fixa. Então, quando você investe em algum ativo dessa categoria, você consegue prever ali, ter uma certa noção de quanto que você vai ter daqui a um tempo, daqui a um ano, daqui a 2 anos, ou até em um período maior. Então, a previsibilidade dos ganhos, a previsão de rentabilidade é uma das principais características da renda fixa. Bom, uma terceira característica e um ponto muito importante sobre a renda fixa, na minha opinião, é o principal para você entender todos os ativos de renda fixa, é que quando você investe em algum ativo, em algum investimento de renda fixa, você está emprestando o seu dinheiro para uma determinada instituição, seja ela uma instituição financeira pública ou privada. E aí, no futuro, você vai receber o seu dinheiro acrescido de uma certa rentabilidade. Então, investir em renda fixa, investir em algum ativo de renda fixa, nada mais é que você emprestar o seu dinheiro para uma certa instituição e, no futuro, essa instituição devolver o seu dinheiro investido acrescido de uma certa rentabilidade. Bom, então basicamente são essas as 3 principais características, os 3 principais pontos que você precisa saber sobre a renda fixa. Então, só recapitulando até aqui, é uma categoria segura para você investir, é uma categoria que você consegue ter uma certa previsão dos seus ganhos, consegue ter uma certa noção de quanto que você vai ter investido depois de 1 ano, depois de 2 anos. E a terceira característica, muito importante, é que quando você investe em algum ativo de renda fixa, você está emprestando o seu dinheiro para uma certa instituição e no futuro você vai receber esse dinheiro, esse empréstimo, acrescido de uma certa rentabilidade. Bom, e partindo agora para listar aqui alguns dos principais ativos dessa categoria de renda fixa, o primeiro deles, e o mais conhecido e o mais seguro, por assim dizer, é o Tesouro Direto. E o Tesouro Direto é um programa de investimentos criado pelo nosso governo federal. Então o governo ele vai ali emitir alguns títulos do Tesouro Direto. E aí quando você investe no Tesouro Direto, você está emprestando o seu dinheiro para o nosso governo federal. E aí o governo vai usar o seu dinheiro para construir alguma obra pública, para pagar alguma dívida, para fazer algum investimento no país e no futuro devolver o seu dinheiro acrescido de uma certa rentabilidade. Então, investir no Tesouro Direto nada mais é que você emprestar o seu dinheiro para o nosso governo federal e no futuro receber esse dinheiro acrescido de uma certa rentabilidade. Bom, e dentro aí do Tesouro Direto, dentro desse programa de investimento criado pelo governo, existem 3 títulos principais de investimento que você pode ir lá e pode investir. São eles o Tesouro Direto Selic, o Tesouro Direto IPCA e o Tesouro Direto Prefixado. E aí cada um desses investimentos, cada um desses títulos, eles têm as suas características. Como, por exemplo, o Tesouro Direto Selic, como o nome dele sugere, a taxa de rentabilidade desse investimento é a nossa taxa Selic, a nossa taxa básica de juros. O Tesouro Direto IPCA, a taxa básica de rendimento desse tesouro é o IPCA, é a nossa inflação. E o último, o Tesouro Direto Prefixado, ele tem uma taxa fixa para você investir, uma taxa fixa de rentabilidade, que quando você vai lá e investe no Tesouro Direto Prefixado, você já sabe quanto que o seu dinheiro vai render ano a ano até o vencimento daquele título. Então, supondo que você invista no Tesouro Direto Prefixado com uma taxa de rentabilidade de 10% ao ano, o seu dinheiro ele vai render 10% ao ano até o vencimento desse título. Bom, então esse é basicamente o primeiro ativo, o primeiro investimento de renda fixa que você precisa conhecer, que é o Tesouro Direto. Como eu falei, ele é emitido pelo governo federal e aí quando você vai investir nesse título, vai investir no Tesouro Direto, como a gente conversou no início do vídeo, que investir em renda fixa é emprestar o seu dinheiro para alguma instituição. Quando você investe no Tesouro Direto, você está emprestando o seu dinheiro para o governo federal, que é a instituição emissora do Tesouro, e no futuro o governo vai devolver o seu dinheiro acrescido em uma certa rentabilidade. Então, como o Tesouro Direto ele consiste no empréstimo do seu dinheiro para o governo federal, o Tesouro Direto é um título aí bem seguro, bem sólido para você investir,
porque dificilmente você vai perder o seu dinheiro quando você investe no Tesouro Direto. Você só teria um prejuízo, só perderia o seu dinheiro caso o país quebrasse. Então isso é muito difícil de acontecer. Então, por isso que se diz que o Tesouro Direto é o investimento mais seguro do país. Bom, e o segundo ativo, o segundo investimento bem conhecido da renda fixa são os CDBs. E CDB significa Certificado de Depósito Bancário. E aí, como o nome sugere, os CDBs eles são ativos emitidos por grandes bancos. E aí, quando você investe em um CDB, por consequência, seguindo aquela lógica dos investimentos em renda fixa, quando você investe em um CDB, você está emprestando o seu dinheiro para um grande banco. E aí o banco vai usar o seu dinheiro nas suas operações, seja para a construção de novas agências, para expansão ou qualquer outro tipo de investimento, e no futuro vai devolver o seu dinheiro, vai devolver o dinheiro do investidor acrescido de uma certa rentabilidade. Então, investir no CDB nada mais é que você emprestar o seu dinheiro para um grande banco e no futuro receber o seu dinheiro acrescido de uma certa rentabilidade. Então, como você vê o funcionamento de um CDB, quando você investe no CDB, você está emprestando o seu dinheiro para um grande banco. O CDB também é um título, é um investimento bem seguro para você investir. Afinal, aí, a solidez, a segurança desse título depende da sua instituição emissora, depende do seu banco emissor e, no geral, são sempre grandes bancos que emitem os CDBs, certo? Então, investir no CDB é bem seguro, é muito seguro, é um investimento muito sólido para você fazer, que aí também você só teria prejuízo, só perderia o seu dinheiro investido caso o banco emissor do CDB ele quebrasse. Bom, e as principais taxas de rentabilidade que você vai encontrar aí para os CDBs disponíveis no mercado são geralmente o CDI ou alguma taxa fixa. E nesse ponto, muitas pessoas confundem o CDI com os CDBs. CDB é um título, é um investimento de renda fixa emitido por alguns bancos que você pode ir lá e pode investir. Já o CDI é uma taxa de rentabilidade utilizada dentro dos CDBs. Então, sempre você precisa ter essa atenção, ter essa noção de diferenciar o CDI do CDB. O CDB é um investimento e o CDI é uma taxa de rentabilidade que você vai usar ali para o seu dinheiro, para o seu patrimônio investido, que é uma taxa geralmente utilizada nos CDBs. Bom, e um terceiro título bem conhecido da renda fixa são as LCIs e LCAs. E são títulos bem similares ao CDB, certo? Porque também são emitidos por grandes bancos, por grandes instituições financeiras. A diferença está no destino do dinheiro investido nessas LCIs e LCAs. Porque enquanto a LCI significa letra de crédito imobiliário, quando você investe em uma LCI, o seu dinheiro vai para o setor imobiliário, como sugere o nome da LCI. Já as LCA significam letra de crédito do agronegócio. E aí, quando você investe em uma LCA, o seu dinheiro é destinado para o setor do agronegócio do Brasil. Então, seguindo aquela linha de raciocínio de todos os investimentos de renda fixa, quando você investe em uma LCI, em uma LCA, você está emprestando o seu dinheiro para a instituição emissora desse LCI ou desse LCA, e essa instituição ela vai utilizar o seu dinheiro nessas operações no setor imobiliário, no caso da LCI, ou no setor do agronegócio, no caso das LCAs, e no futuro vai devolver o seu dinheiro acrescido de uma certa rentabilidade. Bom, e as principais taxas de rentabilidade que você vai encontrar para as LCIs e para as LCAs geralmente são as taxas fixas, ou seja, quando você investe, você vai ter uma taxa fixa até o rendimento do seu título, e uma outra taxa também muito utilizada para as LCIs e LCAs também é o CDI, que é aquela mesma taxa lá utilizada nos CDBs. Bom, e dentro das LCIs e LCAs, existe uma particularidade, existe uma peculiaridade nesses ativos, é que as LCIs e LCAs são investimentos isentos de imposto de renda. Então, todo o rendimento, toda a rentabilidade que você tem quando você investe no LCI, no LCA, é um rendimento líquido, você não vai pagar nenhum imposto por isso, porque como são investimentos, são ativos que investem tanto no setor imobiliário quanto no setor do agronegócio, dois setores muito importantes aí para o Brasil, o governo resolveu tirar os impostos desses investimentos como uma forma de incentivar mais investimento, como uma forma de incentivar mais investidores a aplicar o seu dinheiro nessas LCIs e LCAs e aí, consequentemente, fomentar esse setor imobiliário e esse setor do agronegócio do Brasil. Então, por ter essas características de investir em setores importantes no país, as LCIs e LCAs são investimentos isentos de imposto de renda. Bom, e o quarto e último ativo, bem conhecido e muito importante da renda fixa, são as debêntures. E as debêntures são ativos, são títulos emitidos por grandes empresas privadas. Então, quando você investe em uma debênture, você está emprestando o seu dinheiro para uma grande empresa privada, e aí essa empresa vai utilizar o seu dinheiro na construção, na expansão dos seus negócios, ou no pagamento de alguma outra dívida, ou qualquer outra finalidade que essa empresa queira dar para o seu dinheiro. E aí, no futuro, ela vai devolver o seu dinheiro acrescido de uma certa rentabilidade. Então, investir em uma debênture nada mais é que você emprestar o seu dinheiro para uma grande empresa, uma empresa privada,
e no futuro receber esse dinheiro acrescido aí de uma certa rentabilidade. Bom, então por ser um investimento que você está emprestando ali o seu dinheiro para uma grande empresa privada, para uma grande empresa nacional, multinacional, as debêntures também são investimentos muito seguros para você investir e as principais taxas de rentabilidade que você vai encontrar nas debêntures são o CDI, como a gente já conversou ao longo do vídeo, algumas taxas fixas também você vai encontrar nas debêntures e você também encontra o IPCA como uma taxa de rentabilidade aí muito utilizada nas debêntures. Então, esse é o último ativo que você precisa conhecer sobre a renda fixa, certo? Como você viu aí, são investimentos que funcionam basicamente como um empréstimo para uma certa instituição. No caso do Tesouro Direto, você está emprestando o seu dinheiro para o governo federal. No caso de CDBs, você está emprestando o seu dinheiro para grandes bancos. No caso das LCIs e LCAs, você está emprestando o seu dinheiro para alguma instituição financeira, na maioria dos casos também para grandes bancos, e no último caso, no caso das debêntures, você está emprestando o seu dinheiro para grandes empresas privadas. Bom, como você viu aí ao longo do nosso vídeo, investir em renda fixa nada mais é que você emprestar o seu dinheiro para uma grande instituição. Pode ser uma instituição pública ou privada. E por ser um investimento que tem essas características, os ativos de renda fixa são investimentos bem seguros, como a gente conversou no início do vídeo, e são investimentos ideais para o investidor iniciante. Caso você esteja começando a sua caminhada nos investimentos, a renda fixa é a categoria, é a modalidade ideal para você começar a investir. Por ter essa segurança, por ser uma categoria simples de ser entendida, como você viu, investir em renda fixa nada mais é que você emprestar o seu dinheiro para alguma instituição e, além da segurança e além da simplicidade, são ativos que entregam boas rentabilidades para o seu investidor. Bom, e por ter essas características, como a gente conversou, os ativos de renda fixa são ideais tanto para o investidor iniciante, são ideais também para você que tem algum objetivo de curto e médio prazo, como fazer uma viagem, como a compra de um bem. Investir em renda fixa também é a forma mais ideal para você juntar esse dinheiro e, em último caso, você também que quer formar uma reserva de emergência, também é interessante, é ideal que você utilize os investimentos de renda fixa para essas finalidades. Então, investidor iniciante, para os seus objetivos de curto e médio prazo, ou para você formar a sua reserva de emergência, utilizar os ativos de renda fixa, utilizar os títulos de renda fixa, é a forma mais interessante, é a forma ideal para você fazer esses investimentos. Bom, então esse foi o nosso vídeo de hoje. Foi um vídeo aí que a gente conversou tudo que você precisa saber sobre a categoria da renda fixa, desde as suas definições, suas características e os seus principais ativos, seus principais investimentos. Espero que você tenha entendido tudo que a gente conversou aqui embaixo, certo? Então deixa um comentário aqui embaixo falando o que você achou desse vídeo, se você ainda tem alguma dúvida, e o que você achou sobre os investimentos que a gente conversou ao longo do nosso vídeo de hoje, certo? Então é isso, se você gostou do vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, certo? Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo também pra gente ajudar, pra você ajudar a gente a crescer esse canal, certo? Então, no mais, é isso, eu te vejo no próximo vídeo, te vejo na próxima semana. Valeu!